já temos que estar preparados, porque aqueles que estão preparados vão subir para a glória. Amém. Glória a Deus. Mateus 24, capítulo 24, versículo 29. Nós vamos ler do 29 ao 31. Mateus 24, verso 29 ao 31. Nós vamos estudar essa noite a vinda do Senhor Jesus. Amém. Verso 29 diz em seguida: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não pode falhar. Jesus disse que importa que as Escrituras se cumpram do jeito que está escrito. E esse relato que nós acabamos de ler vai se cumprir do jeito que está aqui. No primeiro estudo, nós estudamos sobre o princípio das dores. No segundo estudo, foi sobre a grande tribulação. E nós finalizamos nessa noite com a vinda do Senhor Jesus para a terra, com muito poder e muita glória. Vocês já pararam para imaginar como que vai ser esse momento glorioso? Como que vai ser esse acontecimento, aonde a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados, e as pessoas vendo Jesus vindo para a terra se lamentarão. Essa passagem é tão importante e é tão linda que não está só aqui, está em toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo. Por exemplo, o Evangelho de Mateus está relatado, foi aonde nós acabamos de ler. No Evangelho de Marcos também está relatado, Marcos capítulo 13, a partir do verso 24, só marque aí. Está também relatado em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 25 em diante. O mesmo acontecimento sendo narrado, sendo colocado diante de todos nós. Mas se a gente for para Apocalipse, também está em Apocalipse. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. E nessa noite nós vamos estudar um pouco, examinar um pouco essa passagem tão linda e tão importante para nós. Amém. Verso 29 diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então vamos dar uma paradinha aqui para examinar. O Senhor está falando algo muito importante aqui. Essas palavras saíram da boca de Jesus, do Salvador. E quando chega nesse momento aqui, ele diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles
naqueles dias. E foi exatamente o que nós estudamos em outros estudos. Exemplo, que tribulação é essa que ele está falando? Só para a gente relembrar, o verso 21 está escrito assim, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus está falando de algo que vai acontecer, que nunca na história humana aconteceu. E ele diz, e jamais irá acontecer. Coisa tão terrível como que vai acontecer na grande tribulação. Isso traz um temor tão grande para dentro daqueles que têm temor. Amém? Amém. Porque os que não têm temor zombam. Pedro vai escrever isso na sua carta. Eles vão dizer no fim dos tempos: cadê a promessa dele? Ele disse que vinha, até os pais falavam que ele vinha, e até agora não veio. Eles vão zombar. Mas as escrituras sagradas é para aqueles que temem o Deus Todo-Poderoso, assim como nós. É sobre isso aqui que o Senhor está se referindo. Ele diz assim, ó, vai acontecer uma grande tribulação como nunca houve, mas um sofrimento tão terrível que nunca houve e jamais haverá. E ele já contou todos os detalhes. Quando chega agora, ele diz assim, ó, depois que acontecer a grande tribulação, logo em seguida, é isso aqui que é muito importante a gente aprender. Detalhes por detalhes. Ele diz, logo em seguida, a referida tribulação. Vamos ver o que ele diz. O sol escurecerá. Versículo 29. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. É forte ou não é? Nós estamos hoje vendo uma confusão tão grande no meio religioso que é muito difícil você receber uma preciosidade dessa como você está recebendo essa noite. E você que está nos assistindo aí também, através das redes sociais. Que privilégio, hein? Aonde nós estamos vendo aí uma geração corrompida, aonde as pessoas conheceram Deus, que pregaram para elas, parecido com Papai Noel, uma lenda. A oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E os homens hoje inverteram, que seja feita a deles e não. E no meio de uma situação dessa, as pessoas perdem completamente o temor. A pregação hoje é mais ou menos assim, ó. Venha receber, venha pegar, venha tocar. E quando uma pessoa dessa ouve uma pregação dessa aqui, se ela ainda tem temor, ela volta novamente à verdade, eu tenho certeza. Ela volta novamente à sensatez, com certeza sim. Essa é a nossa esperança. Porque quando o Senhor diz essas coisas aqui, irmãos, é para a pessoa ter temor no seu coração. Ele diz, olha o que o Senhor diz aqui, irmãos, o sol escurecerá.
Quando que isso vai acontecer? Glória a Deus. Logo depois dos dias da tribulação. Isso que é importante a gente gravar. Depois da grande tribulação, o sol vai o quê? Imagina só. As pessoas incrédulas aí que amanhecem o dia recebendo o sol e não diz nem um obrigado para Deus. Esse sol vai o quê? Escurecer. Então não vai mais haver dia. Eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar, mas vai haver um período que as pessoas não vão ver o sol, não vão ver o dia, porque o sol não dará a sua claridade. E em seguida vai acontecer o quê? A lua não dará a sua claridade. As estrelas do firmamento dos céus cairão. E os poderes dos céus serão abalados. Imagina só, irmãos. Os poderes dos céus serão balançados. E você me pergunta, mas o que está acontecendo, ou o que vai estar acontecendo nesse tempo, para essas coisas ficarem tão abaladas desse jeito, pregador? Conta para nós! Eu ainda há pouco falei do temor. Glória a Deus! Glória a Deus! As pessoas perderam o temor e elas conheceram um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. E por isso muitos estão perdidos. Perdendo o temor, a pessoa ela não consegue mais ter a revelação do Todo-Poderoso, do Deus glorioso, daquele que é poderoso para abalar o céu e a terra. O que está acontecendo nesse momento aqui, irmãos, é que Jesus está se levantando do seu trono e vindo para a terra. O sol se envergonhou. O sol que foi criado por ele, vendo agora a presença do Todo-Poderoso, ele se esconde, ele se envergonha diante do Todo-Poderoso. Mas a lua também segue o mesmo caminho, ela não dá mais o seu brilho, e as estrelas dos céus caem, elas caem só pela presença do Todo-Poderoso que está levantando do trono e descendo para a terra. E é o que nós vamos ver no versículo seguinte. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos só voltar novamente para ficar bem grudado na nossa mente o que a gente está aprendendo essa noite. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados ou balançados por causa do glorioso Deus que se levanta do seu trono para vir para a terra. E o verso 30 diz: então aparecerá aonde? No céu. No céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Sendo abaladas nos céus e na terra,
É porque o Todo-Poderoso está descendo para a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E as pessoas na terra vão o quê? Se lamentar. Vão se lamentar. Sabe por quê? Porque elas disseram não para Jesus. Porque elas rejeitaram o único caminho que poderia salvá-las. E Jesus está vindo para a terra, e em vez das pessoas se alegrarem, elas estão fazendo o quê? Se lamentar. Meu Deus. Lucas 21. Vamos rapidinho lá. Vamos ver o mesmo relato em outra ótica, ou com outra ótica. Lucas 21. A partir do verso 25, o mesmo relato, mas como eu disse, com outra ótica. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Eita glória! Que Deus forte esse nosso, hein, amados? Que Deus poderoso é o nosso, igreja! Esse é o Deus da Bíblia. Esse aqui é o mesmo que falou para Moisés: Moisés, tira a sandália do pé, porque essa presença aqui é santa. É esse. É esse aqui que quando o profeta Isaías teve a visão do trono dele, ele sentado no trono, aquele ser glorioso, ele disse: ai de mim que sou pecador, ai de mim que habito no meio de um povo de lábios impuros, porque eu vi o Senhor. A pessoa que tem temor, ela vive assim. Amados, esse Deus Todo-Poderoso está perto de descer aqui para a terra. Essas pessoas que zombam dele vão ter que dar conta diante da sua presença. Todos vão dar conta de si diante de Deus. E os homens vão desmaiar de tanto terror. Olha o verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É isso aqui que eu fico impactado quando o próprio Senhor Jesus diz grande glória. Aí você entende por que tudo está se abalando, o sol, a lua, as estrelas, tudo por causa dessa presença gloriosa, tudo por causa do esplendor do Todo-Poderoso que se levanta do seu trono e está vindo para a terra. Toda a sua criação está se curvando diante da sua presença. E quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo 1, olha o que diz lá, amados. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Jesus está voltando, igreja. Quem crê que Jesus está voltando? Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Certamente, amém.
vem, amém. E todas as tribos da terra se lamentarão. Agora vamos voltar um pouco novamente. Logo após a referida tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará a sua claridade, as estrelas dos céus cairão. E logo depois desses acontecimentos, o céu se abre e todos vão ver Jesus descendo para a terra com muito poder e muita glória. A terra vai dar um breu. É o próprio Jesus que está falando. O sol não dando a sua luz e a lua não dando a sua claridade, a terra vai estar o quê? Um breu escuro. E de repente, esse ser glorioso rasgando os céus, abrindo os céus e descendo para a terra. E a terra toda sendo iluminada pela presença do Todo-Poderoso. E as pessoas olhando para cima e dizendo: ai, agora! Está escrito em Apocalipse 6. Eles vão pedir para os montes caírem sobre eles. Veja lá, já que nós estamos em Apocalipse, capítulo 6. Olha o que diz aí, amados, em Apocalipse 6, verso 12 em diante. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra. Observe esse detalhe aqui. Tanto em Mateus quanto Lucas, ele não relata esse detalhe com relação às estrelas caindo aonde? Sobre a terra. Agora imagine, irmão, o terror que vai ser. As pessoas olhando para cima, aquela escuridão e as estrelas caindo sobre a terra. Imagine. E elas cairão sobre a terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Ainda há pouco eu disse que o céu vai ser balançado. E aqui o Apocalipse está confirmando. Olha a comparação que ele faz com uma figueira balançada quando deixa cair os seus frutos. Olha o verso 14. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ou seja, os generais, os militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode escapar? Amém, queridos? Amém. A igreja vai sair daqui hoje muito cheia de temor. Queridos, isso aqui é o genuíno evangelho do Senhor. É um evangelho puro. Quando Pedro fez a primeira pregação dele em Atos capítulo 2, sabe quantas pessoas se arrependeram? Quase 3.000 pessoas se arrependeram. Vamos dar uma olhadinha lá. O que foi que Pedro pregou para eles? Vamos ver se é o mesmo que eu estou pregando aqui. Atos capítulo 2. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia. Atos capítulo
Vamos pegar do verso 16. Todos acharam? Amém. Verso 16. Isso aqui é a pregação do apóstolo Pedro. A primeira pregação. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Deixa eu contextualizar esse texto aqui para vocês. Aqui a igreja, ela recebe, ou seja, ela recebe o Espírito Santo e ela inicia-se aqui quando ela é batizada com o Espírito Santo, recebendo a promessa de Deus. E em seguida, muitos creram e muitos zombaram. O apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar. Quando ele viu aquelas pessoas zombando, e essas pessoas estão bêbadas, porque eles estavam falando em outras línguas que eles nunca tinham estudado. Você lê o contexto e você vai entender. A Bíblia diz que tinha pessoas de todas as nações ali em Jerusalém para a festa. E os galileus, que eram os discípulos de Jesus, começaram a falar em outras línguas. E essas pessoas se assustaram, dizendo assim: mas como que esses homens sabem falar em línguas? São todos galileus. É o poder de Deus. Amém. Muitos acreditaram e muitos zombaram. O apóstolo, pelo Espírito Santo, no verso 16, agora você vai entender. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Isso aqui remetendo para o profeta lá do Antigo Testamento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda... Nos últimos o quê? Nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Eita glória! Amém? Isso aqui é a palavra de Deus. Agora, observe o efeito que fez no coração daquelas pessoas. O joelho deles começou a tremer, o coração começou a palpitar mais forte. E aí, quando nós vamos para o versículo 37, diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Oh, glória! É isso aqui, irmãos. Quando a pessoa ela tem temor no coração, ela já pergunta logo o que ela deve fazer para ser salva. O que eu faço? E aí, não é o estudo dessa noite? No final, o apóstolo Pedro vai dizer para eles crerem no Senhor Jesus, se arrependerem dos seus pecados, e eles foram salvos. Quase 3.000 almas. E aqui, quantas dessa noite estão nos visitando e vão sair daqui? Eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu não quero ficar nesse tormento. Porque, queridos, aquele que diz não para Jesus, o que aguarda é o que nós acabamos de ler aqui. As pessoas vão gemer, as pessoas vão gritar, as pessoas vão desmaiar de tanto terror. Mas os salvos vão estar junto com o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Essa pregação que vem de Deus, ela sempre injeta temor dentro de nós. Esse dia está para acontecer.
Não se preocupe, irmãos, se amanhã vai dar certo ou não vai dar certo o que você vai fazer. Se preocupe com a sua vida com Deus. Tenha paz com Jesus, que o amanhã cuida Ele de nós. Ele mesmo diz: não fique preocupado com o dia de amanhã, porque não pertence a vocês. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas aqueles que confiam no Senhor estão seguros na rocha que é Jesus. Esse Deus poderoso que vai abalar os céus e a terra, aqueles que estão com Ele estão seguros. E voltando para Mateus 24, já para encerrar, versículo 30, Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e muita glória. Grave isso aí. Com poder e muita glória. Isso aqui não é por acaso que está escrito. A gente deu uma corrida na Bíblia e a gente viu o efeito que isso vai causar no mundo. Os homens vão desmaiar. Ele vem com poder e muita glória. Grave isso. Poder e muita glória. O que os homens vão dizer? Vai em Apocalipse 6. Montes, caí sobre nós, rochas, nos escondei da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles. Mas contra quem Deus vem irado, igreja? A Bíblia diz que aqueles que não receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que eles são filhos da ira. Filhos de quê? Filhos da ira. Somente Jesus tem poder de nos salvar da ira vindoura, porque Ele virá com poder e muita glória. E o verso 31 para encerrar: e Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ver aí muitas interpretações com relação a esse versículo aqui. Alguns vão dizer que é a igreja foi massacrada, a igreja foi destruída pelo anticristo e agora o Senhor vai recolher o que sobrou. Não é assim. Isso aqui está falando dos que vão entrar no milênio quando Jesus descer da terra. Principalmente o povo de Israel, o povo que o Senhor escolheu lá no princípio. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse povo que vai ser reunido aqui pelos anjos é o povo que vai habitar no milênio com o mesmo corpo, gente. Jesus vai reinar 1000 anos aqui nessa terra, mas precisamente lá de Jerusalém, é a cidade do grande rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, tudo é verdadeiro. As Escrituras não podem falhar. Não pode falhar uma palavra dessa que eu coloquei diante de vocês, que está escrito aqui. E como nós devemos viver antes desses dias? É viver, em primeiro lugar, com temor no coração. Nós estamos vivendo numa geração aonde essa geração perdeu o temor. E eu me refiro à geração de evangélicos, porque do mundo se espera tudo de pior, mas das pessoas que confessam o nome de Jesus, nós esperamos que eles glorifiquem o nome de Deus.
Porque a igreja verdadeira é o sal da terra e a luz do mundo. Mas não é isso que a gente está vendo hoje. Nós estamos vendo escândalos para todos os lados. As pessoas estão bagunçando com a palavra de Deus, estão usando a Bíblia para explorarem os incautos, explorarem aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus e causando escândalos. O coração dessas pessoas se torna mais duros ainda. E elas dizem que não querem mais saber de Deus porque elas foram enganadas. Nós temos igreja que pegar nossa Bíblia e todos os dias separar uma parte para ler, estudar, meditar e colocar no coração para viver. Nós não podemos viver como muitos estão por aí. É campanha A, campanha B, é objetos ungidos. Isso não muda a vida de ninguém, irmãos. O que muda a vida da pessoa é quando ela tem temor no coração. Lá em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Qual é o princípio? Temer ao Senhor. Nós que tememos o Senhor, a nossa vida é analisada de acordo com a palavra de Deus. E conhecereis a verdade a verdade libertou alguém aqui? Cadê o glória a Deus do povo? Foi glória a Deus. Amados, nós vimos aqui coisas que vão acontecer na terra, terríveis. Pessoas se lamentando por causa da vinda de Jesus. Mas tem um povo que ama a vinda de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse povo é a igreja. Amém. Eu quero encerrar com você na segunda carta de Timóteo. A gente encerra lá, tá bom? Segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo envia essa carta para ele. O apóstolo Paulo está chegando aqui ao final da carreira. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Glória! Repita comigo esse final. Mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ao contrário daqueles que vão se lamentar: ai, não era para ele vir agora, estava tão boa essa terra. Esse povo que ama o Senhor é o contrário, dizendo: oh meu Senhor, nos leva para a glória. Nós aguardamos a tua presença, nós amamos a tua vinda, Senhor. É por isso que todos os dias nós estamos aos teus pés, te adorando, te buscando, porque para nós já está preparado o novo céu, a nova terra, onde habita a justiça. Nós não somos daqueles que vão lamentar por causa da vinda do Senhor, muito pelo contrário, nós somos daqueles que a cada dia amamos a vinda de Jesus. É o que eu sempre falo. Ontem eu vi assim: Jesus não veio ontem, eu esperava ele hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não veio hoje, eu vou esperar ele amanhã. Amém. E assim eu vou continuar a minha vida aqui, esperando o meu Senhor, porque eu amo a sua vinda. Essa terra está tenebrosa. Essa terra, cada dia que passa, piora.
A mentira, ela se multiplica cada dia mais. A iniquidade, a injustiça. E nós oramos pela vinda de Jesus. E esse dia está chegando. Aqueles que amam a vinda de Jesus têm uma coroa. Queridos, Jesus está perto de voltar. Não espere coisa boa daqui para frente, porque a coisa vai apertar a cada dia mais. No tempo da pandemia, alguém falou para mim: pastor, eu já quero que acabe logo essa pandemia para a gente voltar ao normal como era antes. E ele esperava uma palavra, né? Não vai melhorar. Aí eu disse assim, ó: não vai melhorar, vai piorar. Ele disse: o quê? Vai piorar? Vai, porque a minha vida está baseada na palavra de Deus e não no que os outros falam por aí. É aqui, ó. Se está escrito aqui que a coisa vai apertar, eu tenho que pregar o que está escrito aqui. Mas, para o povo fiel de Deus, ele diz que esse povo é um povo de propriedade exclusiva dele. É um povo que ninguém toca. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que venhamos continuar a pregar o Evangelho às pessoas, porque quem sabe Deus não tem misericórdia de salvar elas, inclusive a nossa parentela. Jesus está voltando, igreja, e nós amamos a vinda de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus? Vamos ficar de pé, glorifique o Senhor bem forte. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Pai.